Bora de notícias, quero começar falando que o Cruzeiro domina as estatísticas de renda e público, além de arrecadação no Campeonato Mineiro. Já incluindo os jogos do final de semana, pelas semifinais do torneio, dá para dizer que o Cruzeiro tem a melhor renda e o melhor público com folga. Vamos começar falando sobre média de público. 31.668 pagantes por jogo, essa é a média do Cruzeiro. 158 mil torcedores pagaram para ver os 5 jogos da Raposa na competição estadual. Bora falar agora sobre renda. Quanto é que o Cruzeiro faturou? A média de faturamento é de 878 mil. Esse valor já exclui todos os impostos e pagamentos, ou seja, o Cruzeiro tem faturado perto de R$1 milhão por partida. No total foram 4 milhões e 400 mil reais depois de 5 rodadas. Bora lá falar do Cruzeirão, que iniciou ontem a sua preparação para o jogo decisivo do próximo sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Independência, contra a equipe do América. Jogo que vale vaga aí para as finais do Campeonato Mineiro. Primeira partida 1-1, qualquer empate no próximo jogo, a decisão da vaga é na disputa de pênaltis. Cruzeiro que iniciou ontem então aí a preparação para o Clássico, ontem atividades regenerativas para aqueles jogadores aí que atuaram maior parte do jogo de domingo, os demais atividades técnicas. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, então, começando a preparar o time. Hoje, terça-feira, folga, é uma folga programada, e aí o time volta aos treinos amanhã, quarta, quinta e sexta. E sexta-feira a última atividade, início da concentração para o jogo de sábado. E tem novidade, caso o treinador do Cruzeiro já queira, ele pode contar aí com o Matheus Gamarra, o zagueiro que chega por empréstimo aí do Furacão, já foi apresentado pelo Cruzeiro, inclusive vinha treinando no Furacão, né, no Atlético Paranaense, e já está registrado e tem condições de jogo. Caso o técnico do Cruzeiro queira relacioná-lo para essa partida, tá tudo ok, tá liberado. Cruzeiro que também deve receber aí reforço para o ataque durante essa semana. Isso porque o Lautaro Dias, o louco Lautaro Dias, ele deve voltar a treinar com os companheiros aí durante a semana, porque ele vinha fazendo aí um trabalho de fortalecimento, reequilíbrio muscular, vem queixando de algumas dores, mas pelo que foi apurado pela Rádio 98, se ele treinar normalmente amanhã, quarta-feira, quinta e sexta, pode fazer parte aí da relação dos atletas para o jogo de sábado diante da equipe americana. Então, hoje folga na Toca da Raposa 2 e amanhã, então, o Cruzeiro volta a essas atividades. Ô Cabidão, com o que fez no domingo, ou o que fez o Cruzeiro no domingo, uma semana cheia para um novo treinador buscar uma formação ideal. Com aquilo que você viu de Cássio, William, Jonathan, Fabrício, Bruno e Kaique, Romero, Matheus Henrique, Eduardo, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Foi assim que começou o jogo contra o América. Repita o time ou mexeria? CJ. Tudo depende, na verdade, depende de quê? De como o Jardim quer esse time. Se ele quiser um time mais equilibrado, provavelmente ele vai ter que encaixar um meio-campista nesse meio-campo. Né? Ter 4, pelo menos, jogadores ali no meio-campo. Eu, particularmente, achei que o Eduardo foi muito mal, tá? Muito mal. Não só ele, eu tô citando ele porque a gente tá falando do meio-campo. Ele foi muito mal. Mas, na minha avaliação, CJ, o problema não foi de ordem tática. Não foi isso que fez o Cruzeiro não vencer o América. Pra mim, o que fez o Cruzeiro não vencer o América foi a falta de agressividade. Foi o Cruzeiro não comer a bola. Foi o Cruzeiro não jantar a bola. Foi o Cruzeiro não brigar pela bola. Como o América fez. O Miranda falou isso aqui ontem, né? Que o que igualou de fato o jogo foi a agressividade do América. Faltou postura pro Cruzeiro. Claro, a gente tem que falar mesmo da questão tática, né? De alguma falta de coordenação que tem sido insistente em alguns momentos da equipe do Cruzeiro, uma tomada de decisão errada, mas pra mim falta postura. Se o Cruzeiro tiver uma postura mais firme, principalmente na pegada do meio-campo, eu acredito que o Cruzeiro vai vencer o América no fim de semana. Então, pode falar. Não, interessante disso é porque o Cabidão, eu falei que o América é mais agressivo, o Cabidão também concorda, mas o Jardim, ele até elogia a postura dos 3 jogadores que na teoria marcam menos, né? Matheus, Dudu e Gabigol. Acha que eles foram impressionantes. Porque uma coisa é você tá preguiçoso no jogo. Outra coisa é característica. O Cruzeiro tem um dilema pela frente por isso. Porque não é característica dos jogadores. Não é característica. Então, é muito difícil você extrair desses caras, todo jogo sem bola, serem muito competitivos. Então, é complicado até onde que ele vai escolher esses jogadores se ele quiser ter mais agressividade, ou se a agressividade do último jogo foi o suficiente para ele. E outro detalhe, você falou do Eduardo, vou passar pano pro Eduardo aqui.
Cara, qual jogo o Eduardo jogou como um camisa 10? Não, sim. jogou. Nenhum jogo. Sim. Não, jogou quando jogou com o time reserva, né? Ah, verdade. É, não, o mas- Eduardo não. O Eduardo acho que jogou aquele jogo não. Ele vinha de titular com o Diniz. Não, contra o Tom Benz ele foi. Ele Contra o jogou, Tom Benz, se eu quando não ele me Não, chegou no aqui, não. domingo, acho que ele não jogou. engano. Ele Não, era... foi, não, ele jogou no sábado, é. É, ele jogou no Foi sábado titular no contra, sábado. contra o Atlético. E ele jogou vários jogos aberto como meia-direita. E esse último jogo ele era um segundo volante. Ele estava muito mais próximo do Romero do que o Matheus Henrique. Ok, concordo. O Eduardo ainda não conseguiu jogar. Cara, mas ele não jogou na Não, Ele mas jogou é- contra o cara. Atlético. Foi exatamente essa a questão que me Contra o chama. Atlético ele jogou na posição dele. Essa Era que um me Matheus time- chama- Pereira não jogou lá Era um em time Brasília. mesclado. Não, Porque era o time titular, mas foi sem o Dudu, sem o Gabigol e sem o Matheus Pereira. Não viajar pra esse Pô, jogo. aí eu concordo com o Rafa quando ele fala sobre dilemas, né? Porque qual que é o ponto aqui? A gente tá falando aqui de 3 jogadores que vão no máximo se esforçar cercando. Não tem a característica de embates defensivos. Mas pra isso, ele talvez tenha que usar 2 volantes de mais força no meio campo. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.